Hoje a nossa receita vai ser uma rosca de limão, super rapidinho de fazer, que fica uma delícia. Já coloquei aqui, ó, um envelopinho de fermento biológico para pão, o da sua preferência, né? Eu tô usando aqui esse seco instantâneo. Coloquei aqui também 5 colheres de sopa de açúcar. Coloquei 150 ml de água e 150 ml de leite, temperatura ambiente, tá? Coloquei só isso, esses 3 ingredientes. Agora vamos mexer aqui, ó, um pouquinho, para dissolver um pouco aqui o açúcar e o fermento. Gente, fica uma delícia essa rosca e é bem rapidinha de fazer, tá? E gasta aí poucos ingredientes. Agora eu vou colocar aqui um pouco de farinha de trigo. A farinha de trigo aí sem fermento, tá? Não tem quantidade, a gente coloca um pouco aqui, não demais, só para fazer aqui a nossa esponja. Aí mistura bem misturado aqui esses ingredientes e aí a gente deixa aqui descansar por 5 minutos para a gente seguir aqui com a receita, tá? Vou desmanchar aqui esses gruminhos da farinha de trigo e vou deixar tampar e deixar descansar aí 5 minutinhos. Então já deixei aqui os 5 minutinhos e agora a gente vai colocar aqui o resto dos ingredientes, ó. Eu tô usando aqui o limão Tahiti, ralei ele aqui nesse ralinho, ó, mais fininho, para ter as raspas aqui do limão e vou colocar aqui agora na nossa massa. A raspa de limão, eu tô usando esse limão aqui, ele é bem grande, tá vendo? Mas ainda ficou em alguns lugares que tem raspa. Então a raspinha do limão é a gosto, tá? Se você gostar mais intenso aí, o sabor do limão, você pode colocar uma quantidade maior de raspas de limão, tá? Então agora eu vou quebrar aqui o ovo, então é um ovo, vou quebrar aqui no copo para não correr o risco aqui de estar estragado. Ó, eu dou uma mexidinha aqui no copo e aí eu despejo aqui o ovo levemente batido aqui só para misturar a gema mesmo com a clara, porque o ovo caipira, às vezes ele tá tão grosso que aí ele fica uns pedacinhos, aí eu gosto de, a gema, sabe, fica uns pedacinhos, aí eu gosto de dar uma misturadinha pra não ficar esses pedacinhos, que aí depois a massa fica cheia de pintinha amarelinha. Agora eu vou colocar aqui 4 colheres de óleo, 4 colheres de sopa de óleo, 1, 2, 3, 4. Tô usando óleo de soja, mas é o óleo da sua preferência. Já coloco aqui também uma pitadinha de sal, ó. E agora é só colocar a farinha de trigo para até dar o ponto da massa aqui. E aí a gente vai amassando e colocando aqui a farinha de trigo até dar o ponto. Tirar aqui, ó, que ainda tem raspinhos aqui no ralador. Então já vou colocar aqui um pouco, é mais ou menos aí de 500 a 600 gramas de farinha. Só misturando aqui. Por enquanto a gente vai misturando aqui com o fouet ou uma colher e depois a gente coloca a mão na massa. Se vocês estão gostando aí das receitas aqui do canal Simplicidades com Doçura, gente, não deixe de dar o seu joinha, pode deixar um comentário, pode deixar aí uma sugestão de receita, um comentário, porque isso ajuda aí o nosso canal, né? E vocês dando sugestões aqui também de receitas, fica mais fácil, mais assertivo aqui a gente trazer aí o que vocês estão querendo aprender, né? As minhas receitas são todas bem simples, mas bem gostosa, com aquele toque assim bem de coisinhas mais simples, né? De roça mesmo. Essa receita aqui mesmo, eu tinha ela, aí eu adaptei aqui para fazer de limão, mas você pode fazer aí ela sem ser aromatizada também aí com limão, tá? Ó, que massa bonita. Vamos colocar aqui mais um pouco. Agora a gente vai colocando aqui aos poucos a farinha para não passar aqui, ficar muito dura, seca a nossa massa. Eu gosto de colocar aqui esse ingrediente aqui é opcional. Eu coloco 2 colheres de sopa de leite em pó, tá? Mas se você não tiver ou não quiser colocar, não tem problema não. É só para ficar mais fofinho, que um gostinho de leite ninho. Coloquei aqui o leite, né? E agora eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo e vou amassar agora com as mãos. Essa massa ela tem que ficar macia, né? E não ficar dura, nem seca e nem pregando nas mãos. A gente vai dando ponto aqui aos poucos com a farinha para não exagerar. Então esse aqui é o ponto da massa, ó. Não tá pregando aqui nas mãos.
mas tá macia, tá vendo? Aí a gente vai, eu faço assim e coloco aqui, coloco um pouquinho de farinha de trigo aqui, ó, e levo para crescer. Cubro e levo para crescer ali até dobrar um pouco aqui de volume, tá? E eu usei aqui, ó, mais ou menos 600 gramas de farinha de trigo, tá? Porque, gente, vai depender aí do ovo, vai depender do tipo da farinha de trigo, porque tem umas farinhas de trigo que elas é mais seca, né? Absorve mais, e então dá uma variação aí de quantidade, mas é entre 500 a 600 gramas para essa medida aqui que eu te passei. Então agora eu vou cobrir aqui e vou deixar descansar aqui até dobrar de volume. Olha, a massa já dobrou de volume e agora chegou a hora da gente dar uma sovada nela para a gente enrolar. Vou colocar ela aqui na minha bancada. Olha, tanto que essa massa é boa de trabalhar, gente. Ela fica bem macia, não prega, ó. Bem macia, ó. Ó, e não prega. Então é só dar uma sovada aqui, ó, de um lado, de outro, para a gente enrolar as nossas roscas. Aí você vai decidir se você quer fazer 2 roscas grandes ou quer fazer aí roscas menores, individuais. Tá vendo? Nem prega na bancada, ó. Eu nem precisei colocar mais farinha aqui, polvilhar na bancada para não pregar. Joguei um pouquinho de farinha aqui para a gente enrolar aqui as nossas rosquinhas. Olha, tanto que essa massa tá bonita, tá fofinha, olha. Já untei a minha forma aqui com óleo, tá? Passei um pouquinho de óleo e agora a gente vai enrolar aqui as nossas rosquinhas. Eu vou enrolar elas aqui, você pode fazer elas aí individual, né? Ou então pode fazer aí 2 roscas grandes. Eu vou enrolar elas médias aqui. Vamos fazer aqui cobrinha. Se você quiser pesar e cortar todos os pedaços de massa para pesar e sair todas aí do mesmo tamanho, você que vende algo assim, quiser fazer do mesmo tamanho, você pesa aí e faz as suas rosquinhas todas no mesmo tamanho. Aí eu vou aqui, ó, abrir a cobrinha, vou dar uma torcida e vou fazer a rosquinha. Aí você pode enrolar também do jeito que você quiser, né? Vários modelinhos aí de rosca que tem, pode ser assim, pode ser ela de trança. Abri aqui mais uma cobrinha, né? Enrolei. Aí você vai colocar aí que é mais grossa ou mais fina. E aí você vai fazer isso aqui, ó, para ela torcer, tá vendo? Torceu, tá dando até bolinhas, tanto que a massa tá boa, ó. Aí você vem e ela enrola sozinha aqui quando você torce ela, olha. Então vamos continuar aqui enrolando e aí eu volto para mostrar para vocês aqui já todas enroladas, tá bom? Prontinho, já terminei de enrolar aqui as minhas roscas. Deu 18 roscas, olha, gente, tanto que a massa tá boa que já tá dando bolinhas aqui, ó. Vai ficar bem macia essa massa dessa rosca. Então agora eu vou deixar crescer aqui mais ou menos de 30 a 40 minutos e depois a gente vai colocar para assar, certo? Vou tampar aqui e vou deixar descansando aqui para crescer de 30 a 40 minutos. Olha só como cresceram aqui as roscas, gente. E agora eu vou levar ali, vou ligar o forno, eu não deixei, eu não coloquei para pré-aquecer, então eu vou ligar e já vou colocar lá as roscas para assar, tá? Porque enquanto o forno vai esquentando, ela ainda dá uma crescidinha ainda. Então eu vou levar até eu ver que tá rosadinha, né? Que tá bem assada. Olha só como as roscas cresceram, gente. Olha que lindas. Toparam ali uma na outra. Então eu vou ligar o meu forno e vou levar elas para assar. Não precisa colocar o forno para pré-aquecer, porque quando a gente coloca lá, ela ainda dá uma crescidinha conforme o forno, né, vai esquentando. E olha só. Então, vamos levar ali para assar, mais ou menos aí uns 30 minutinhos, depende muito do forno. Quando você vê que tá assada, morena aí, conforme a cor que você gosta das suas roscas, você vai e tira, tá? Gente, olha isso, o quanto essas roscas ficaram lindas. Quem gostar dela mais clarinha, deixe menos tempo aí, um pouquinho a menos. Gastei aqui 30 minutos para assar. Ela assa rápido e depende do forno também, tá? O meu forno, gente, não marca temperatura, ele é o convencional mesmo do fogão, não tem medidor de temperatura não. Então, eu coloco ele na temperatura normal do fogão, não é no baixo não, tá? Então, agora, gente, eu deixo esfriar um pouco, né, para não colocar a cobertura nele muito quente, para não derramar tudo, porque quando ela tá mais
esfria, ela fica mais grossinha aqui a cobertura. Então agora vamos preparar a cobertura para colocar nas roscas para a gente experimentar, né? Para fazer aqui a cobertura, gente, é coisa simples que eu vou usar. Eu vou usar o caldo do limão, até o que eu ralei aqui, que eu fiz as raspinhas, né? Eu vou tirar um pouquinho a mais aqui para colocar na cobertura também de raspa. Leite condensado, da sua preferência aí, a marca. E o limão só. E também eu coloco um pouquinho de leite ninho, tá? Leite em pó. Eu uso nem é o leite ninho, eu uso mais é o piracanjuba. Então, vou fazer aqui umas raspinhas. Cuidado para não ralar a casca branca, para não ficar amargando, né? Tem que ser essa mais de cima, sem pegar a casquinha branca, essa parte branca do limão. Então, parti aqui o meu limão. Esse limão que eu tô usando aqui é o Tahiti, tá? Eu falei para vocês, né, já, mas tô repetindo aqui. Ele é bom que ele não tem semente, né? Se caso você for usar aí um que tem semente, você coa, né? Também. Então, eu vou colocar o caldo desse limão. Se o seu limão for pequeno, coloque 2 limões, tá? Esse limão aqui é bem grande e ele tem bastante caldo. Então, eu vou colocar só um. E aí, depois a gente vem colocando o leite condensado até dar o ponto aqui. Tá vendo tanto que tem caldo? Aí já tá as raspas aqui, ó. E agora a gente vai colocar aqui o leite condensado. A gente vai colocando o leite condensado aqui até a gente ver que deu ponto aqui e que tá bom, tá? Aqui eu tinha menos de meio caixinha, se precisar eu pego outro ali. Se você não quiser muita cobertura, aí você faz menos, né? Olha, coloquei aqui o restinho, né? Então eu tinha menos de meia caixinha aqui de leite condensado. E olha, o ponto já engrossou, gente. Parece uma mágica, né? O limão com leite condensado vira aqui esse creme mais bonito, né? Aí vai depender aí da espessura que você quer aí, né? Espessura não, né? Da cremosidade, assim, da consistência, né? Se você quer ele mais grossinho ou quer ele mais ralinho, aí você que vai escolher. Vou experimentar aqui para ver se não tá muito azedo. Eu tô achando meio azedo. Eu vou pegar outro leite condensado ali. Mas antes, vou colocar aqui 2 colheres de leite em pó. 2 colheres de sopa de leite em pó. Mas caso você não queira colocar o leite em pó, fica daquela textura ali que eu te mostrei. Vai só alterar um pouquinho o sabor, né? Fica mais gostoso. Mas só o leite condensado e o limão fica bom também. Ele fica mais aerado com o leite em pó, tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho de leite condensado, porque tá mais azedo. Tem gente que não gosta de muito azedo aqui, então vou colocar mais um pouquinho. Então é mais ou menos aí uma meia caixinha de leite condensado. E se sobrar aqui você colocar na rosca, e sobrar, você pode guardar uns 2 dias aí na geladeira, ou fazer um bolo, né, e colocar por cima também. Ou então você faz aí menos quantidade. Vou experimentar. Agora tá bom. Então agora vamos colocar aqui a nossa cobertura sobre as nossas roscas. Gente, olha isso. Tem condição um trem desse? Tem como ficar ruim? Como ela ficou mais grossinha, vamos colocar aqui com a colher. Fica parecendo um mousse, gente, essa cobertura aqui. Tão gostosa. Então, vamos espalhar aqui toda essa cobertura nas nossas roscas aqui. Prontinho, já passei aqui a cobertura em todas as roscas. E agora, quem gostar aí de coco ralado, pode jogar o coco ralado por cima, tá? Eu tô usando aqui o coco ralado sem açúcar, mas pode ser o da sua preferência, tá? Esse aqui é bem fininho. Olha isso, gente. Como tá aqui dando água na boca para experimentar. Que delícia, gente. Façam aí. Não deixem de fazer essa receita, porque ela é bem rapidinha, bem fácil de fazer, gasta pouquíssimos ingredientes. Gente, olha só como ficaram lindas aqui as nossas roscas. Olha isso, gente. Então agora chegou a hora melhor aqui, a melhor parte, experimentar, né? Então bora experimentar essa gostosura aqui. Olha isso, olha que massa mais fofinha, ó. Vou lambuzar minha mão aqui, mas vou mostrar para vocês, olha isso. E agora vamos, ó, que massa
mais macia, gente, fofinha, ó, desmancha. Bora experimentar aqui para ver como que ficou. Gente, ficou muito boa. Façam essa receita, olha isso. Façam essa receita porque é muito boa, gente. Quem não gostar de limão, não precisa colocar o limão, não. Faz ela tradicional mesmo, sem o sabor aqui do limão, tá? Mas com limão, gente, fica bom demais. Não fica enjoativo, fica tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa receitinha de hoje. Se gostou, deixa o seu like, compartilha e deixa um comentário, uma sugestão de receita, tá, gente? Isso contribui aqui muito pro nosso canal, tá certo? Ó, façam aí pra sua família. Essa receitinha é maravilhosa. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo, a próxima receitinha aqui no nosso canal, Simplicidades com Doçura. Beijo!